pessoal, tudo bem? Olha eu aqui outra vez para trazer para vocês mais uma aula de geografia. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e hoje é a nossa 8ª aula. O tema da nossa aula é a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Hoje nós vamos entender o que é isso, Oriente e Ocidente, quando aconteceu essa divisão entre Oriente e Ocidente, não é? Então a gente vai ver um pouquinho de história aí. Essa divisão Oriente e Ocidente começou no Império Romano, já desde os primórdios, né? Ele já guardava esses aspectos, tanto geográficos quanto culturais, em dividir essa questão Oriente e Ocidente. No período da queda do Império, a divisão tomou caráter oficial, com a instituição do Império Romano do Ocidente em capital Roma, o Império Romano do Oriente com sede em Constantinopla, atual Istambul. Então foi nesse período aí que eles fizeram essa questão da divisão. Mas por que o mundo foi dividido em Oriente e Ocidente? Se você observar essa linha do meio, nesse mapinha que vocês estão visualizando aí, nós temos o meridiano de Greenwich. Esse é o meridiano inicial, é o chamado marco zero. Então, de um lado está o Ocidente, do outro lado está o Oriente, né? E o meridiano de Greenwich ele foi estabelecido em 1884. Então, o Ocidente, para nós, chamado Oeste, e o Oriente, Leste, que é o local onde o Sol nasce, quando a gente fala de pontos cardeais. Essa questão aí também do meridiano de Greenwich, essa divisão, é fundamental também pela questão dos fusos horários, que é um conteúdo que provavelmente a gente ainda vai trabalhar com vocês esse ano. Vocês sabem que se você já estudou fusos horários, é um conteúdo que é dado também no 6º ano, não é só no 1º ano, você vai ver que são as longitudes. Então, essa linha do meio aí que vocês estão vendo no mapa, que é a linha do Equador, que é o meridiano de Greenwich, de um lado vai estar oeste, do outro vai estar leste, então a gente observa o quê? Que a partir dessa linha nós vamos ter 12 horas a oeste e 12 horas para leste, no total de 24 horas. Aí a gente trabalha o quê? Que para oeste todas as horas são atrasadas em relação a Londres, que é o meridiano inicial, e para leste todas as horas são adiantadas em relação a Londres. É por isso que o Brasil tem as suas horas atrasadas em relação a Londres. E o Acre, que está mais a oeste ainda, no fuso de 75 graus a oeste, tem as horas mais atrasadas em relação a todos os estados do Brasil, entendeu? Então, essa divisão surgiu lá no Império Romano, mas funcionou bem para a questão dos fusos horários, porque é também uma consequência do movimento de rotação da Terra, que leva 24 horas e mais umas horinhas, que como eles não conseguem calcular, é acrescentado ao mês de fevereiro, que é chamado ano bissexto, a cada 4 anos. Mas o assunto aqui não é fusos horários. Eu só quero que vocês entendam que essa divisão ocasiona isso também. Como eu citei, né, aí vocês podem observar, o Ocidente se refere ao ponto cardeal, oeste, a parte esquerda do planeta, e o Oriente, ao lado sul, nascente, que é onde o Sol nasce, que determina o limite entre Ocidente e Oriente, é o meridiano de Greenwich, que, por sinal, é o principal meridiano, que fica aí a 0 graus, ok? Acompanhe agora no slide quais são os países que fazem parte do Oriente e do Ocidente, assim fica mais claro você entender. Vamos lá, do Oriente, de oeste a leste, estende-se quem? Senegal, a oeste da África, até as Filipinas. Nos limites do Oceano Pacífico, que vai de norte, sul, vai desde o Cazaquistão na Ásia Central até a área entre a Tanzânia na África e a Indonésia no Oceano Índico. Esses são os países que fazem parte do Extremo Oriente, ok? Mais abaixo, no outro quadrinho, verdinho aí, de modo geral, o consenso seria definir como parte do Ocidente, no mínimo as culturas dos povos da Europa, que são o quê? Os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, e uma grande parte da América Central e do Sul, como a Argentina e o Brasil. Ok? Aí você já deve ter ouvido falar muito nessa questão, países do Oriente, países do Ocidente. Quando eles fizeram essa divisão, não houve uma preocupação com a questão cultural, com a língua, por exemplo. Porque a gente sabe que a gente está aí a oeste, né? Mas nós não falamos o espanhol, cercado por pessoas, nossas fronteiras, todos falam espanhol, e nós não, falamos português, por causa da nossa colonização. Fomos colonizados pelos portugueses.
Aí nós vamos ter aí o francês, vamos ter o inglês, então não foi levado em consideração também o idioma e a cultura e outras coisas mais, a religião, nada disso foi levado em consideração quando houve essa divisão entre Oriente e Ocidente, tá bom? Ficou claro aí quais são os países que fazem parte, resumidamente, entre Oriente e Ocidente? Se você quiser aprofundar no assunto, você vai encontrar, como eu sempre digo, na plataforma Eduque, atividades extras sobre este conteúdo, como também o texto desse conteúdo. Lá está mais abrangente, que aqui está mais resumido, tá bom? Para você compreender melhor e aprofundar o seu conhecimento. E a questão do Brasil? Não há um consenso sobre qual classificação para o Brasil. Nós somos ocidentais, mas também há diversas classificações possíveis. Eles chamam a gente de latino-americano ou mundo em desenvolvimento. Essas são as opções que falam em relação ao Brasil. Você observa aí também nesse slide, está aparecendo aí para vocês, o Ocidente e o Oriente aí mostrando também, mas não há um consenso. Tem gente que não aceita, nós somos ocidentes por quê? É questão econômica? Não, mas toda a questão, para haver essa divisão, memoriza, é o meridiano de Greenwich. Foi baseado neles que eles fizeram essa divisão oriental e ocidental, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido até aqui, mas se não compreendeu, já sabe que vocês têm muitas informações que vocês poderão encontrar lá na plataforma Eduque. Vamos para a atividade agora? Questão 1. Marque nas alternativas a seguir aquela que apresenta 2 países ocidentais, ou seja, você vai marcar a opção que contém 2 países que estão no Ocidente. Letra A, África e Europa. Letra B, Rússia e China. Letra C, Cazaquistão e Tanzânia. Letra D, Estados Unidos e Brasil. Letra E, Oceania e Nova Zelândia. Tempo para você pensar. Pensa bem. Se você tiver com o mapa perto, é facinho, né? É só pegar o mapa político, de preferência que tem aí a divisão com o meridiano de Greenwich, e que você vai acertar a questão. Vamos lá. Se você marcou aí a letra D, você acertou. De acordo com o meridiano de Greenwich, Estados Unidos e Brasil são países ocidentais. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima perguntinha, questão número 2. O Ocidente sempre se definiu em oposição a alguns fatores. Marque nas opções a seguir aquela que apresenta esses fatores. Vamos lá, letra A. Em relação aos povos africanos da África e aos povos americanos de maneira geral. Letra B, em relação aos povos islâmicos do Oriente Médio e aos povos asiáticos de maneira geral. Letra C, em relação aos povos asiáticos do Oriente Médio e aos povos chineses de maneira geral. Letra D, em relação aos povos indianos, aos povos suecos de maneira geral. E a letra E, em relação aos povos canadenses da América e aos povos africanos de maneira geral. Pensou? 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 Vamos lá. Se você marcou aí a letra B, você acertou. O Ocidente sempre se definiu em oposição a algo, ora em relação aos povos islâmicos do Oriente Médio, ora em relação aos povos asiáticos de maneira geral. E é um conceito que necessariamente abarca uma exclusão um do outro. Ok? Parabéns mais uma vez para você que acertou esta questão. Você sabe que esse conteúdo, como eu disse no início, a divisão do mundo em Oriente e Ocidente, você vai encontrar na plataforma Eduque. Além do conteúdo que você vai encontrar lá, todinho completos, você vai encontrar algumas atividades complementares que você vai poder estar realizando para testar o seu conhecimento. Mais uma vez, agradeço de coração por vocês terem assistido a minha aula até o final. Que Deus continue nos protegendo, nos abençoando e espero encontrá-los novamente na próxima aula. Tchau, tchau e fica na paz de Deus.